Já imaginou você estar com o dente da frente perdido? O que fazer nessa situação? Qual o melhor caminho? Esse vídeo vai explicar tudo para você sobre os cuidados necessários quando o dente da frente está perdido. Toda vez que um paciente me procura com uma tomografia ou com uma radiografia, ou na própria consulta eu acabo percebendo que esse dente está condenado, ou seja, é um dente que eu não consigo mais salvar, eu vou ter que fazer a extração, é preciso que eu planeje a substituição desse dente com antecedência e alguns cuidados importantes são necessários durante a substituição desse dente. Toda vez que eu tenho um dente da frente, eu tenho que imaginar que esse dente é o cartão de visitas do paciente. Ele vai sorrir e não vai querer que ninguém saiba que aquele dente não é um dente de verdade. Vai querer que aquele implante seja muito igual ao dente natural, o dente vizinho. E isso é um desafio para a implantodontia. O que a gente tem que entender? Aqui tem um modelinho que eu vou mostrar para vocês. Toda vez que eu tenho um dente da frente perdido, eu vou fazer um molde antes desse dente, vou copiar o formato dele antes de fazer a extração. Eu posso inclusive planejar essa colocação do implante no computador antes de fazer a remoção do dente. Eu posso planejar virtualmente a cirurgia para que a hora que eu tire o dente eu já tenha um guia para posicionar o implante na posição ideal. E aí sim eu vou fazer a substituição desse dente que eu vou mostrar aqui para vocês. A gente, depois do molde feito e esse planejamento, vai ser feita a extração desse dente e vai ser colocado um implante exatamente no lugar aonde estava a raiz do dente. Veja que não é feito nenhum corte nessa gengiva, não vai ser feito descolamento dessa gengiva. Quanto menos eu fizer corte ou quanto menos eu agredir esse periodonto, melhor. Coloco o implante lá e perceba que entre essa parede óssea, que nós chamamos de tábua vestibular, e o implante vai ficar um espaço que nós chamamos de gap. Esse gap, ele é muito importante que ele seja preenchido com um osso, com um material chamado biomaterial. Nós vamos colocar esse biomaterial entre o implante e essa tabuinha óssea vestibular. Por quê? Porque esse osso, ele é tão fino que ele vai reabsorver. Quando eu tirar esse dente, essa tábua óssea, ela perde nutrição. Ela vai perder nutrição ali dos vasos sanguíneos que estavam no ligamento periodontal. Se ela perde nutrição, esse osso reabsorve e vai embora. Então, colocando o biomaterial naquela região, eu consigo garantir que essa estrutura, que esse arcabouço, a arquitetura do osso, se mantenha estável durante os anos, mesmo se houver a reabsorção dessa parede que é muito fina. Então, tira o dente, coloca o implante, preenche esse gap com biomaterial, isso é muito importante para não haver reabsorção desse osso durante os anos. Além disso, além de pensar em evitar a reabsorção óssea, eu preciso pensar em deixar a gengiva do paciente com aspecto muito natural. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um enxertinho de gengiva aqui do palato do paciente, faço a remoção e eu preciso colocar, aqui eu desenhei um quadrado para que você tenha, imagine aí que a gente precisa colocar um quadrado, um enxerto de tecido conjuntivo para fazer essa gengiva aqui ficar mais espessa, ganhar mais tecido, mais volume, para que essa gengiva também não fique com reabsorção durante os anos. Dessa forma, fazendo o implante imediato, mantendo o osso, mantendo a tábua óssea e melhorando a característica da gengiva, do tecido mole, eu consigo fazer um provisório no mesmo tempo cirúrgico. Na mesma cirurgia, então,
Eu extraí o dente, coloquei o implante, preenchi com biomaterial, fiz um enxerto de gengiva, coloquei o provisório, para que essa gengiva agora, que precisa cicatrizar, para que ela cicatrize já com o formato do dente que eu quero. E idealmente, esse meu provisório vai ser uma cópia do dente natural do paciente, o dente que nós acabamos de perder. Se o dente era satisfatório, a estética era satisfatória, eu quero que os tecidos cicatrizem exatamente do formato que eles tinham antes. Então aqui vocês vão poder verificar um caso em que todos esses cuidados foram tomados durante a colocação do implante. O implante colocado numa posição favorável. Se o cirurgião errar a colocação desse implante, muito vestibularizado ou muito palatinizado, esse dente já não vai ficar um dente tão estético, um dente tão bonito. Por isso é importante planejar com antecedência a posição ideal desse implante, para que a hora que eu coloque o dente encaixe certinho na posição mais estética. E todos aqueles cuidados, olha como consegue manter o desenho gengival. Isso é muito desafiador para a implantodontia. E isso é possível se a gente tiver todos esses cuidados durante o planejamento. Sempre que eu fizer todos esses procedimentos na mesma sessão da extração, é muito melhor o resultado estético final, porque eu consigo fazer a manutenção desses tecidos, consigo manter esse desenho gengival que é tão difícil. Então, se você tira um dente e não tem esses cuidados, essa gengiva vai cicatrizar como? Ela vai cicatrizar reta. E aí depois eu quero fazer um dente que dê a impressão que está saindo de dentro da gengiva, mas eu não tenho tanta gengiva e eu não tenho essa papila, esse triângulo. Ela está reta, então é muito mais difícil eu conseguir um resultado natural, nesse caso. Se eu tiver todos esses cuidados e conseguir fazer a gengiva cicatrizar exatamente como o dente vizinho, eu consigo fazer a prótese final, deixando ela muito natural, com aspecto igualzinho dos dentes, dos demais dentes, e ninguém vai dizer aonde que tem implante, aonde que não tem. O enxerto gengival, por exemplo, deixa essa gengiva com aspecto cor-de-rosa, o mesmo aspecto de casca de laranja. Então isso são sinais de uma gengiva saudável. Se eu não tiver nenhum cuidado aqui de biomaterial, enxerto ósseo, só tiro esse dente e põe um implante de qualquer jeito, quando aquele ossinho fininho reabsorver, isso aqui vai começar a ficar cinza. E aí fica aquele dente que quando o paciente sorri, fica um acinzentado na gengiva. Por quê? Porque ela está tão fina que ela está transparente. E aí ela começa a aparecer o implante que está lá dentro, que é cinza porque ele é de titânio. Existe aí no mercado também alguns implantes mais estéticos hoje em dia. É uma novidade aí que é o implante de zircônia, que é um implante branco. Ele já ajuda aí a evitar esse acinzentamento da gengiva. Porém, é um implante um pouco mais delicado para se trabalhar. Então, esses cuidados de manutenção da arquitetura óssea e manutenção da espessura gengival são cuidados que o cirurgião deve ter durante o planejamento de um dente perdido. Então, nunca é simples repor um dente perdido. Para o paciente, eu sempre digo que para o paciente é muito fácil, porque o paciente não precisa se preocupar com nada disso. O paciente tem que estar ciente que precisa escolher um profissional que saiba manejar esses tecidos e que saiba planejar tudo para ele. Mas o paciente não vai sentir dor, não vai ter nenhum desconforto a mais por causa dessa técnica. Na verdade, ele vai ter mais conforto, porque quanto menos a gente descolar a gengiva, quanto mais a gente for delicado, fazendo microcirurgias, fazendo sempre um procedimento pouco invasivo, mas com muito planejamento. Essa é a linha que vai te trazer mais conforto e um resultado mais estético. Então, se você está aí com problema nos seus dentes da frente e está perdendo sono porque isso vai te gerar um problema estético, venha para a Benessere e marca sua consulta que nós vamos planejar tudo com muita segurança aqui para você.
Espero que você tenha gostado desse vídeo, curta, compartilhe, siga aqui o nosso canal, estaremos sempre trazendo novidades. Um beijo, até o próximo vídeo.